René Descartes, nascido em 31 de março de 1596, foi um dos maiores pensadores da história, frequentemente chamado de pai da filosofia moderna. Descartes viveu em uma época de transição, onde o pensamento racional começava a emergir, desafiando séculos de dogmas e tradições estabelecidas. Ele estudou em um colégio jesuíta na França e, desde jovem, era fascinado pela matemática e pela filosofia, mas sempre questionava o conhecimento tradicional de seu tempo, acreditando que a ciência precisava de uma base sólida, algo que pudesse resistir a qualquer tipo de dúvida. Essa inquietação o levou a desenvolver o que ficou conhecido como dúvida metódica, uma abordagem onde ele decidiu duvidar de tudo o que não pudesse ser provado de maneira absoluta. Esse método resultou em uma de suas mais famosas afirmações, presente no Discurso do Método, publicado em 1637, cogito, ergo sum, ou, em português, penso, logo existo. Com essa frase, Descartes estabeleceu uma verdade inquestionável, uma base para construir todo o conhecimento, pois se ele estava pensando, ele existia. Esse pensamento não só revolucionou a filosofia como também influenciou profundamente a ciência, ao separar a mente e o corpo, o pensamento e a realidade física, o que ficou conhecido como dualismo cartesiano. Mas Descartes não se limitou à filosofia. Ele também fez contribuições fundamentais à matemática, criando a geometria analítica, um campo que combina álgebra e geometria. Sua ideia de representar pontos no espaço através de coordenadas, o sistema cartesiano, permitiu que problemas geométricos pudessem ser resolvidos usando álgebra, algo essencial para o desenvolvimento do cálculo e de muitas áreas da matemática e da física. Publicada como um apêndice do Discurso do Método, sua obra, Geometria, abriu portas para cientistas como Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz, que usaram esses conceitos como base para o cálculo diferencial e integral. Descartes viveu em uma época onde outros grandes pensadores também estavam revolucionando suas áreas de estudo. Galileu Galilei, um dos defensores do heliocentrismo, a ideia de que a Terra gira em torno do Sol, foi julgado pela Inquisição em 1633, acusado de heresia. Descartes, que já havia considerado publicar um trabalho sobre física, preferiu evitar discussões sobre o movimento dos planetas para não enfrentar a mesma perseguição. Outro contemporâneo foi Johannes Kepler, que desenvolveu as leis do movimento planetário em 1609 e 1619, provando que os planetas seguiam órbitas elípticas. Essas descobertas de Kepler foram fundamentais para a ciência astronômica e contribuíram para um novo entendimento do cosmos. Outro cientista importante da época foi William Harvey, um médico inglês que publicou em 1628 sua descoberta sobre a circulação do sangue no corpo humano. A descoberta de Harvey desafiou o entendimento tradicional da medicina e abriu um novo caminho para o estudo da fisiologia. Descartes e esses pensadores compartilhavam o desejo de entender o mundo de maneira lógica e racional, mesmo que nem sempre concordassem em seus métodos ou conclusões. Todos eles, cada um em sua área, ajudaram a construir o conhecimento científico e a fortalecer a ideia de que a natureza poderia ser compreendida através da observação e da razão, em vez de explicações místicas ou dogmáticas. O impacto de Descartes foi profundo, e ele continuou a desenvolver suas ideias até o fim de sua vida. Em 1641, ele publicou Meditações sobre Filosofia I, uma obra onde ele explora temas complexos como a existência de Deus, a natureza da alma humana e as bases do conhecimento. Suas ideias em Meditações influenciaram não apenas a filosofia, mas também as ciências sociais, a psicologia e a teologia, estimulando debates e reflexões que continuam até os dias de hoje. René Descartes morreu em 1650, aos 53 anos, enquanto vivia na Suécia, onde foi convidado pela rainha Cristina para ser seu tutor de filosofia. Sua morte marcou o fim de uma vida dedicada ao questionamento, mas seu legado permanece vivo. Descartes deixou uma marca indelével no pensamento ocidental, tanto pela profundidade de suas perguntas quanto pela clareza de suas respostas.
Seu método de dúvida e sua crença no poder da razão transformaram a maneira como a humanidade busca conhecimento e compreende a verdade. A influência de suas ideias ultrapassa os limites da filosofia e da matemática, moldando nossa visão moderna sobre ciência, razão e existência. Por meio de seu trabalho, ele abriu caminho para que futuros cientistas e filósofos continuassem explorando o mundo de maneira lógica e sistemática, um legado que define a base da investigação científica até hoje. René Descartes será sempre lembrado como um dos pilares do pensamento racional, cuja obra desafia e inspira até os dias de hoje.